Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma terça de um bate-papo muito gostoso com alguns convidados, né? E hoje eu trago duas convidadas. É a primeira vez que eu faço live com duas pessoas ao mesmo tempo, mas vai dar tudo certo. Eu queria dar uma boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a esse projeto que se chama Live do Teacher, onde eu, professor Alex, estou levando conhecimento, né, a todos vocês que estão aí ligadinhos, né, virtualmente pelo Instagram. Queria dar boa noite a Jamile, a Emily, a Júlia. Boa noite, querida, tudo bem? Abraços. Boa noite a Hugo Gonçalves, a Luana Mota, a Jamile Mota, que já está presente, nossa convidada, viu? E vamos bater um papo daqui a pouquinho. Vou esperar só outra convidada entrar, que é a Tailane Menezes, porque a Jamile já está aqui, né? Eu vou chamar a Jamile já para dar as boas-vindas. Vamos lá. Estabelece essa conexão aqui, gente. Jamile. Olá, Alex. Boa noite. Olá, Jana. Como vai você? Tudo tranquilo. E você, como é que está? Tudo Mais uma tranquilo. live aí de sucesso. Tudo tranquilo, sim. É uma satisfação imensa, um prazer imenso estar com você aqui, né? Eu estou agora só esperando a Thay entrar aí para a gente começar esse bate-papo tranquilo, gostoso, levando muito conhecimento para esse povo que está aí online, nos aguardando, mandando um alô também, uma boa noite especial a João. João aí que é o embaixador dos autistas, né? Na Bahia, o grande valenciano João, né? O grande artista que faz desenhos maravilhosos aí. João, aquele abraço. Mandar um alô também para Fonseca, que também entrou aqui, porque tem muita gente também que é seus fãs, viu? Viu, Jean? Estou vendo aí. Obrigada a todos pelo carinho. Eu não sabia que vocês tinham tantos fãs assim. Até eu me surpreendi, né? Na verdade. Mas é o nosso trabalho devagarzinho, né? No dia a dia. Que bom, que bom. É gratificante, é gratificante. Então, eu estou aqui com a Jamile Mota, que daqui a pouquinho a gente vai estar batendo um papo, né? Muito gostoso sobre esse universo feminino, né? Que eu estou me ousando a chamar, né? Convidar para entender, para buscar conhecimento, aprender também com elas. Isso é muito bom, né? Eu só estou aguardando um pouquinho aqui a Thay, que eu acho que ela não entrou, porque aí a gente começa nosso bate-papo, né? E mandando um alô também para a Nilza, né? Nilza também aqui entrou para assistir a gente. A Tainá Fonseca, toda essa galera que está aí online já ligadinhos com a gente, viu? Então, como foi seu dia hoje, Jamile? Um pouco corrido, né? A gente que é do trabalho do dia a dia, a gente não para, mas assim, o dia vencido, com a graça de Deus, tranquilo, tudo resolvido e pronta para participar com esse pessoal maravilhoso aí que te acompanha dessa live maravilhosa, com a temática muito boa, muito importante, né? Quando é voltado para a mulher, eu sempre digo, são temáticas importantíssimas, porque a gente precisa discutir mais, a gente precisa se empoderar um pouco mais e a nossa saúde ela precisa vir em primeiro lugar, né? Sim, sim, com certeza, com certeza. Vocês, né, que desempenham um trabalho perfeito, né? Eu tive muita elogios, né? Boas referências de vocês. Apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, mas vamos ter essa oportunidade, né? Porque, como todos já sabem, eu sou pré-candidato a vereador aqui pela cidade de Valença.
E o meu intuito é desbravar, né, toda essa Valença, que é uma Valença gigante, uma Valença enorme, mas que, enfim, precisa desse abraço carinhoso do professor Alex. Mandar um alô especial aqui a Alane Mota. A família Mota está presente em peso aí, né? Com certeza. E ai de quem não entrar nessa live. Que massa, que massa. Isso é muito bom, muito bom. Mandar um alô também para o meu querido amigo, irmão, Manuel. Manuel, boa noite, amigo, de longas datas. É isso aí, Manuel. Eu sei que você é um cara brother, sempre nos acompanha aqui, né? Participa de nossas lives, com comentários muito pertinentes. Então, vamos estar aí, né? Buscando conhecimento para daqui a pouco a gente começar nossa live. Eu não sei, mas a Thay, ela não entrou ainda. Será que ela está tendo algum problema para entrar? Ela já estava preparada, que a gente já fez um testezinho antes, a imagem, e ela já estava pronta, já esperando para entrar. Sim, sim, sim. Eu espero que ela. Deixa eu tentar ver se ela está por aqui. Ahn, até agora ela não apareceu aqui para mim, né? Ela apareceu aí para você? Não. Certo, certo. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar mais uns 5 minutinhos para ver se ela entra aqui para esse começar esse bate-papo. Queria mandar um alô também para Thaís Menezes, né? Deve ser enfermeiro, né? Cláudio, Lucélia, Priscila, todos vocês aí, Cíntia Belém também, aquele abraço. Newton Santos, meu amigo, aí de Mutuípe, aí, Newton, aquele abraço, meu irmão, tamo junto. Tailane, aí, agora eu vi, ela entrou. Vamos lá, vamos tentar fazer essa conexão. Thay? Olá, boa noite. Ah, seja bem-vinda, que bom! Eu estava preocupado com você. Ô, gente, deu certinho. Que bom. Nos organizamos e deu tudo certinho, né, Jamile? Final de semestre a gente tá um pouquinho pegada, tá na correria, mas sempre é bom arrumar um tempinho para poder dividir um pouquinho do nosso conhecimento com as pessoas. Que bom. Deixa eu falar para vocês. Meninas, eu quero que vocês me dêem um feedback, porque aqui eu estou no smartphone e agora eu só estou conseguindo ver você, tá? Eu não estou conseguindo ver Jamile, mas ela tá aí, não tá? Tá. Sim, sim. A Jan tá aqui. Pronto. A gente, Então vamos lá. você, eu tô me vendo e vendo o Jan, só não tô vendo você. Tá vendo ele, Jamile? Pronto. Mas eu estou Bem, te vendo aqui, você está linda. Tá todas as duas muito bonitas. muito obrigada. Vocês vão dar um show. Gente, ó, eu queria agradecer de antemão a vocês duas, né, por aceitar esse convite do professor Alex por estar aqui hoje nessa noite, dia de terça-feira. Eu sei que vocês, né, têm sua labuta, têm sua correria, duas mulheres extremamente competentes, né, aí de Serra Grande. Então eu queria parabenizar e agradecer ao mesmo tempo a vocês por essa participação, certo? E vamos dar início à nossa live, né? Primeiro eu pediria a vocês que fizessem as suas apresentações, por favor. Posso iniciar? Meu nome Com é Jamile. certeza. Para quem não me conhece, boa noite a todos, boa noite a todas que estão aqui conosco hoje compartilhando desse momento espetacular, onde a gente vai dividir um pouquinho de conhecimento, né? Entre nós três aqui e vocês que estão aí, que a gente também vai receber as perguntinhas de vocês, que eu sei que vocês estão nos assistindo. Meu nome é Jamile Mota, sou enfermeira, professora, sou enfermeira graduada pela UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Trabalho hoje atualmente no município de Venceslau Guimarães como coordenadora da vigilância epidemiológica do município e atuo também como professora do curso técnico de enfermagem do colégio, né, do Leste Baiano, CEP do Leste Baiano, anexo aqui em Serra Grande. E
Hoje eu estou aqui compartilhando ao lado dos meus colegas, professores, um pouco, né, dessas experiências que a gente vem alcançando aí no nosso dia a dia profissional, no nosso dia a dia de experiência também enquanto mulher. E é muito gratificante estar aqui nessa noite com vocês. Boa noite mais uma vez. Eu sou a professora Tailane, eu sou enfermeira também, sou graduada pela Unime, sou pós-graduada em urgência e emergência com ênfase em UTI e atualmente atuo como professora no Anexo Serra Grande, no CEP aí, Anexo Serra Grande, daqui de Valença. E dizer que eu estou muito feliz pelo convite do professor Alex. Me senti assim lisonjeada em meio a tantos professores, né, Jamile? Ter nos escolhido, a gente está assim muito feliz, muito lisonjeada pelo convite. Desde já, muito obrigada. E quero agradecer a todos que assim tiraram um tempinho para vir aqui compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente, né? Que ninguém não tem nenhum conhecimento que não possa compartilhar e que ninguém é detentor de todo saber que não possa aprender. Então, estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho do nosso saber e também aprender um pouquinho com vocês. Que bom, gente. Muito obrigado. Eu queria falar para vocês o seguinte, que esse mês é o mês que se comemora o Julho das Pretas, né? O dia 25 de julho comemorar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. E eu, como um filho de uma mulher negra, né? Eu sou órfão de pai desde os 13 anos de idade. Foi minha mãe que me ensinou, né? E que me fez homem. Então eu aprendi a ser homem através de uma mulher guerreira, né? Forte, né? Não era herdeira, mas que, enfim, ela deu de tudo para que seus filhos tivessem uma boa educação e que hoje eu posso dizer que hoje eu sou um homem que sou por causa de minha mãe. Então, essa minha valorização a esse universo feminino, as mulheres, né? Essa coisa do empoderamento feminino, eu acho que é muito importante. Então, é por isso que eu trago sempre, e esse mês eu estou trazendo sempre uma mulher, né? Que se destaca dentro da nossa sociedade para estar batendo papo comigo. Eu queria começar perguntando a vocês se vocês sabem, né? A dimensão ou a quantidade de mulheres que existe no nosso país. Você faz ideia? Não. Em números, não, mas no momento, em números, não. A gente confessa que não vem acompanhando, não acompanhou o IBGE no geral, mas a gente sabe que a nossa população feminina é muito grande. Nós temos muitas mulheres aí, de todas as raças, com toda a força, que a cada dia aí, né, vem agraciando o nosso país com suas Isso mesmo. lutas diárias. No nosso país, existe 98,5 né, milhões de homens. 98,5 milhões de homens. E de mulheres, nós temos 104,5 bilhões de mulheres no nosso país. Então, a gente até se pergunta, né, por que ainda assim as mulheres ainda estão em cargos, né, subservientes e ainda existe aquela desigualdade de gênero, né? Ainda existe aquela desigualdade de gênero no nosso país e as mulheres ainda são minoria nos cargos de poder. Então, por isso que eu tento elevar, né? Eu busco sempre estar colocando a mulher, né? Nessas condições de empoderamento feminino para que ela acreditem que é possível e que faça acontecer, tá bom? Mas, falando em empoderamento, hoje eu trago aqui algumas perguntas, né, que de alguns internautas, né, alguns amigos, né, do Instagram já me passaram essas perguntas. Meu WhatsApp assim bombou das meninas mandando pergunta também. Então eu tenho aqui algumas perguntas que eu vou fazer para vocês e que eu sei que hoje aqui todo mundo vai sair daqui bem instruído e empoderado. Falando em autoexame, né? A gente passa por um momento que as mulheres estão aprendendo, né? Aprendendo a se conhecer, né? E uma das perguntas mais interessantes que me mandaram aqui foi o seguinte: quais os passos, né, corretos para se realizar o autoexame de mama?
Eu vou responder. Antes de Pronto. iniciar, eu só queria falar, né, do nosso papel feminino na nossa sociedade e que a gente sabe que muitas vezes ele tenta ser abafado, né, por algumas camadas dentro da sociedade, mas que a gente vem ganhando uma força muito grande. E quando a gente se associa a outras mulheres, isso é muito importante, muito interessante, que a gente sempre esteve à margem, como no papel da mulher servidora, que estava pronta para servir. E quando a gente fala do cuidado à saúde, a gente se depara que a mulher ela sempre fica na última instância desses cuidados. A mulher ela sempre vai estar ali atenta ao cuidado com a família, ao cuidado. Hoje nós ganhamos esse papel em partes na sociedade da gente ir à luta diária, da gente trabalhar também. E aos poucos a gente vai esquecendo e deixando a nossa saúde recanteada, porque a gente precisa gerenciar o nosso papel dentro do nosso lar, a gente precisa gerenciar o nosso papel dentro do nosso trabalho, a gente precisa gerenciar o nosso papel enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, e a gente sempre vai deixando esse papel de mulher para o segundo plano. E aí onde muitas vezes a gente peca como mulheres. E aí a gente tem uma doença no nosso mundo, que está assolando diversas mulheres. E hoje a gente já tem estudos aí que a faixa etária, a depender de algumas situações, essa doença ela alcança também algumas jovens. E simplesmente pelo fato de que a gente vai deixando de lado alguns detalhes essenciais no nosso dia a dia. Porque eu estou apta, eu estou pronta para levar meu esposo no médico, meu filho no médico, minha mãe no médico, meu pai no médico, mas eu não paro 5 minutos da minha vida para cuidar de mim. E um dos cuidados básicos, um dos passos básicos que a gente precisa é simplesmente a gente parar e se olhar no espelho por alguns minutos. E às vezes tem mulher que ela tem vergonha em si de parar, de ter esse autocuidado. E aí, quando a gente tem essa vergonha, a gente tem esse receio com o nosso próprio corpo, porque a gente sabe que tem hoje os estigmas e os padrões que a sociedade impõe de beleza para as mulheres. Tem mulheres que têm vergonha, sim, de parar na frente do espelho e de fazer seu autoexame, que é simplesmente fácil, eu não pago nada e eu mesmo começo a conhecer o meu corpo. Então, dentre esses passos, a gente tem o autoexame das mamas, que eu consigo identificar se eu tenho algum corpo estranho na minha mama. Só com um primeiro passo é eu fazer o que eu chamo de inspeção, a minha observação. Em frente ao espelho, eu vou estar ali paradinha e eu vou observar minha mama direita, minha mama esquerda. Eu vou olhar se está o tamanho ideal, se tem algo diferente, se tem uma coloração diferente. E com esse mesmo olhar, eu também vou em passos simples, que não vai gastar muito tempo. Eu vou colocar minha mãozinha atrás da minha cabeça, neste movimento, e eu vou fazer movimentos circulares na minha mama até alcançar o meu mamilo. E nesses movimentos, além de ser circulares, eles precisam ser movimentos profundos. Por quê, Jamile? Porque eu preciso identificar se tem algo que não era dali e que agora está e que está diferente. E além desse movimento na mama, eu também preciso fazer esse movimento das minhas axilas para ver se eu identifico algo diferente. Esse movimento eu posso fazer aonde esse autoexame? Na frente do espelho, eu posso fazer debaixo do chuveiro, mas eu tenho que parar 5 minutos da minha vida, decidir isso. E uma dica importante, as mulheres que estão na fase menstrual, a gente orienta que elas procurem realizar esse exame após o período menstrual, 1 semana antes. Por quê? Porque a mulher no período menstrual, ela realmente, a mama ela fica mais densa, mais dolorida, pelo próprio processo da menstruação, essa questão hormonal. E as mulheres que estão na fase da menopausa, que já não menstruam mais, ela escolher um dia no mês dedicado a esse autocuidado. Então, hoje eu vou tirar um dia 10 vai ser o dia do meu autoexame. Por quê? Porque quando a gente identifica a doença precoce, a gente consegue tratar e cuidar
desse caso com mais facilidade. Então, são passos simples, mas que muitas vezes, e eu confesso que a maioria das mulheres que estão aqui me assistindo nesse momento, muitas vezes passa despercebido. E a gente tem que parar e ter esse cuidado, essa atenção, que primeiro eu preciso me cuidar, para depois eu poder manter todos que estão em volta bem cuidados. Então, não tem dificuldade nenhuma. É a gente parar na frente do espelho, fazer a nossa observação e depois a gente fazer o nosso toque. A gente não precisa ter vergonha de se tocar. A mulher, ela precisa se tocar, a mulher, ela precisa se enxergar diante do espelho para identificar o que é que está errado com o meu corpo, para a gente poder partir para o caminho certo, que é a busca da nossa cura, do nosso tratamento, em casos quando a gente identifica um nódulo em nossa mama. Perfeito, perfeito. Camille, Pegando o gancho dessa mesma pergunta, né? Outra pergunta que surgiu aqui foi qual a frequência desse exame? Ou seja, porque eu já fiz esse exame esse mês e agora só vou fazer daqui a 3, 4 meses. É válido isso aí? Não. A orientação, na verdade, é que faça mensalmente. Você tire um dia, como a professora Jamile falou, tire um dia por mês, faça a sua avaliação. As pessoas que já têm mais, as mulheres que têm mais de 40 anos, lembrando que tem que fazer a mamografia também, porque a mamografia ela é um exame, gente, que realmente ela detecta de uma forma precoce. Porque o autoexame ele serve para a gente identificar se tiver algum nódulo. E já a mamografia, a gente consegue fazer um rastreamento de forma precoce. A gente nem vê o nódulo, mas consegue rastreá-lo. Então, as mulheres, a professora Jamília até citou aí, fazer o autoexame. O ideal é não fazer no período menstrual pela questão da sensibilidade, mas fazer uma vez ao mês. As pessoas que estão também acima dos 40 anos, além do autoexame, fazer a mamografia. Certo. Aqui na nossa região, eu percebo, né, que existe uma porcentagem, né, assim, considerável de mulheres, né, que foram acometidas por foram vítimas, né, dessa doença tão voraz. E que eu não vejo uma rede de apoio, né, provavelmente aqui em minha cidade. Eu morei 5 anos em Santo Antônio de Jesus e lá todos os eventos que eu participava tinham um grupo que chamava assim Casa Rosa. Tinha uma casa, né, onde as meninas trabalhavam, elas faziam até coletas de cabelo para fazer peruca, né, doação de peruca. Tinha uma mobilização da sociedade em pró, né, a essas meninas, né, essas mulheres que eram acometidas a esse processo. Mas assim, quais os recursos e redes de apoio estão disponíveis para as mulheres enfrentarem esse problema? Vocês conhecem algum que vocês possam falar? Em primeiro lugar, uma das redes de apoio essencial que a mulher acometida pelo câncer de mama tem, que ela deve ser abraçada, em primeiro momento, é pela família. A família ela precisa abraçar essa paciente que está com câncer de mama, essa mulher que foi acometida. Porque você não sabe a dimensão que é você estar no papel de uma pessoa que descobriu um câncer e um câncer na mama. E para a mulher, como eu falei no início aqui, que ela tem todos os afazeres diversos, que ela desenvolve diversos papéis durante o dia, diante da sociedade, é um turbilhão de emoções que é mexido. E aí a primeira rede que a gente precisa se apoiar é em quem? É a nossa família. Então, a gente precisa ter pais presentes, irmãos presentes, esposo presente. Por quê? Para a gente se sentir o quê? Abraçada, aconchegada. Segundo, a gente precisa do apoio da equipe médica. Não tem como. E aí, lá dentro, a gente tem especialistas que vão acompanhar esse caso, como também o apoio psicológico, de acompanhamento psicológico mesmo. Porque senão a mulher ela surta. Tem mulheres que não suportam, né, o processo, o diagnóstico, o processo de aceitação, que é muito difícil. E a gente tem aí algumas redes que realmente, nas nossas cidades de interior, a gente não percebe, não vê muito esse trabalho. Fora, a gente tem aí o Oncoguia, que são mulheres que elas se reúnem, compartilham ali
dividem as experiências do dia a dia, as lutas que estiveram. E aí, quando a gente vai em alguns hospitais que fazem esse tratamento, a gente tem um exemplo belíssimo, que é o Hospital da Mulher ali em Salvador, que abrange a nossa região e a gente percebe que ali dentro eles têm trabalhos pontuais para essas mulheres, tem essas rodas de conversas que essas mulheres elas conseguem participar para uma estar apoiando a outra. A gente precisa pensar, né, em políticas que comecem justamente a trabalhar nesse psicológico dessas mulheres, as nossas regiões que estão mais próximas, porque já é difícil, né? A gente já sair da nossa cidade para um acompanhamento, um tratamento distante, como a capital fica um pouco distante das nossas cidades de interior. E aí vale a pena a gente investir, né, nessas políticas de apoio a essas mulheres que estão a cada dia, né? A cada dia que passa, a gente vê que mais são acometidas, que também já é o esperado, né? Uma estimativa. Se vocês já leram, tem uma estimativa que o triênio, né, de 2023 a 2025, a estimativa é que 750 mil mulheres sejam diagnosticadas com câncer de mama. Então, não é um número pequeno. Quando a gente pensa 705 mil em cada ano, é um número assustador. Nem a gente mesmo acredita, meu Deus, será que essa estimativa é correta? Mas quando a gente vai ver ao nosso redor, quantas mulheres que são acometidas? E nós devemos fazer o nosso papel enquanto mulheres de apoiar umas às outras. Porque não é um momento fácil. É um momento desesperador. Você já pensa logo que vai morrer. E minha família vai fazer como? E meu filho pequeno, para quem tem filho, já bate logo um desespero. E aí, quando a gente tem essa rede de apoio, a gente sente, né, que outras mulheres passaram por essas situações, por esses momentos de desespero, mas que hoje estão contando uma história diferente. Estão contando uma história de quê? De superação. E isso vai dando força para elas conseguirem enfrentar a doença. Certo. Jamile, quando você fala sobre a família, né, a importância do apoio familiar, há até estudos agora que falam que há um número de separação, de divórcio. E mulheres que sofrem, né, passaram pelo processo de câncer de mama e tiveram que fazer a retirada da mama. O número de divórcio pós essa retirada de mama é muito grande. A maioria dessas mulheres, durante o processo, ela além de estar em todo o processo, né, de superação, na verdade, porque o diagnóstico de CA, parece que ele eleva o pensamento automaticamente à morte, né? Imediatamente você fala CA, você remete à morte. E você passando por um processo desse, que tem todo um abalo, uma estrutura psicológica, emocional, física, e para a mulher, a aparência, os seios, eles, além de ser uma coisa que a estética conta muito na aparência da mulher, do jeito que ela se posta, a roupa que ela vai vestir depois, aquela pessoa que deveria estar ali apoiando, ajudando, superar, né? Muitas das vezes são os companheiros que deixam essas mulheres pelo caminho passar por esse processo de forma solitária. Certo, certo. Eu tenho, né, eu tenho próximo a mim várias mulheres, né, tantas amigas como mulheres de colegas meus, né, que passam por esse processo. E eu sinto uma carência muito grande aqui na cidade de Valença, né, de um ponto de apoio, né, e assim eu vejo que lugares que são até menores que Valença, existe um auxílio, talvez não só da família, mas o poder público, ele também faz um investimento, né? Porque eu acho que, assim, mexe muito com a autoestima da mulher, né? Mexe com acho que toda a estrutura, né, da família, ela acaba mudando as estratégias para poder vencer, que não é fácil, né? Então, eu acho que muitas das vezes a gente precisa parar para refletir, né? Que nossa sociedade, ela precisa também desse polo, né, desse ponto de apoio que é muito interessante. Agora, me diga uma coisa. Falando, né, a gente sabe que é uma doença socioemocional, na verdade, mas mitos e verdades. Eu vou comer um abacate, eu vou comer uma fruta, eu vou comer alimentos. Existe algum alimento que é propício a poder ter esse diagnóstico? Na verdade, não existe um alimento. Existe uma
um estilo de vida, né, que é mais propício a um diagnóstico de câncer. A gente sabe que condimentos, alimentos industrializados no geral, enlatados, eles são alimentos que propiciam já ao envelhecimento das nossas células de uma forma precoce. Então, o estilo de vida, a alimentação saudável no geral, a atividade física, exames regularmente, tudo isso nos propicia a ter um estilo de vida mais saudável. Mas em relação a um alimento específico, não existe. Mas existe sim um estilo de vida que vai levar a você a se propiciar a surgir vários tipos de doença. Uma colega minha, né, ela sabia que eu gosto muito de farofa de soja. Ela fez, meu Deus, você é maluco, Você está comendo soja, soja é altamente cancerígeno, não coma soja. E eu fiquei apavorado. Eu disse, meu Deus, será que soja é um possível induzir a esse diagnóstico? Na verdade, alimentos transgênicos. Eles nos propicia, né, um envelhecimento das nossas células com mais frequência. Mas a soja em si, não. A soja é um grão. Muitas pessoas que têm estilo de vida vegano, né, que não comem nada de origem animal, desde o mel da abelha até o ovo da galinha, eles não comem. Então, eles ingerem com muita frequência a soja como fonte de proteína. Mas alimentos transgênicos, mas a soja em si, não. Aqui eu tenho uma pergunta aqui de um colega aqui da internet que ele fala assim: de que forma as mudanças no estilo de vida podem influenciar a prevenção do câncer de mama e as outras doenças crônicas na terceira idade? Porque eu acho que ele associa também a questão da idade ao câncer de mama. Tem alguma relação? Não, na verdade, né? A terceira idade ela já nos propicia a um desgaste físico maior, um estilo de vida que nos propicia levar a nós termos outros tipos de doenças na questão da idade, dependendo do estilo de vida. Mas o que leva em conta, que a gente pode levar em conta, é a nossa mudança de estilo de vida, é ter uma alimentação saudável, é praticar atividade física regularmente, é a ingesta de líquido, de água com frequência, porque muitas vezes a gente se preocupa em comer uma coisa legal, mas a ingesta de água da gente, que faz hidratação da pele, que o nosso corpo é 70% água, a gente esquece, e é de fundamental importância. Dar preferência sempre a alimentos saudáveis, alimentos que venham da terra, alimentos que não sejam industrializados, que não sejam no pacotinho. No lugar de um biscoito, você trocar por uma banana. No lugar do pão, você trocar por um aipim, sempre você mudar os seus hábitos de vida e ter um estilo de vida mais saudável para que você possa, né, usar o alimento ao seu favor, usar o estilo de vida ao seu favor. Praticando atividade física, você vai conseguir, né, manter um corpo físico mais resistente, uma musculatura mais resistente, um esqueleto ósseo mais resistente, que vai aí na frente ser... pode propiciar a gente ter uma osteoporose. Então, se você tem uma alimentação saudável, se você consegue uma absorção de cálcio, de vitamina D, de magnésio com mais frequência na sua alimentação, no seu estilo de vida, provavelmente lá na frente você vai ter uma vida mais saudável, uma velhice de uma forma mais saudável, vai aproveitar mais a sua vida, né? Então, o seu estilo de vida é que vai dizer ou não como vai ser a sua velhice. Eu brinco muito com as minhas amigas e digo que eu faço atividade física para eu não ser acamada no futuro. Com certeza, né? eu também Porque penso assim. como a gente se porta hoje é o velho que a gente vai ser, é o idoso que a gente vai ser no futuro. Então a gente precisa plantar isso com alimentação saudável, com atividade física. Tem gente que desperta em si o prazer na atividade física, né? Tem gente que acha super legal. Eu costumo dizer que eu faço porque eu preciso. Eu não amo, eu faço porque eu digo assim, eu preciso plantar isso, né? Então, mas Tailândia, eu só vou comer coisas saudáveis? Não, o equilíbrio,
Na verdade, a gente precisa trabalhar. O nosso corpo, ele precisa de equilíbrio, ele precisa de todos os nutrientes, ele precisa ter lazer, ele precisa ter atividade física, ele precisa ter uma musculatura fortalecida, ele precisa ter fonte de vitamina D, que na idade, na velhice, a gente sabe que a vitamina D é de extrema importância, por quê? Porque as pessoas na sua idade já avançada, né? Os idosos, eles têm uma perca óssea maior, então a absorção de alimentos com fonte de cálcio, que são os derivados do leite, mas também a gente tem vários alimentos que são alimentos verdes, eles são fontes em cálcios, o couve, o alface, né? Existem vários alimentos para quem tem alergia à lactose, poder absorver o seu cálcio, a exposição à vitamina D, né, que a vitamina D, ela facilita. Eita, Elaine, é a vitamina D que me faz absorver o cálcio? Não, ela facilita a minha absorção de cálcio. Eu preciso ter a minha exposição ou a minha ingesta da vitamina D. A exposição ao sol é uma fonte de vitamina D, o sol antes das 10 horas da manhã e depois das 16 horas. Eu preciso ter uma atividade física de qualidade. Então, é um conjunto, na verdade, né? De todos esses elementos que fazem a gente conseguir ter uma velhice de uma forma positiva. E aí, então, assim, quando eu falei que eu amo, né? Nós somos sobreviventes. Eu acredito que todos nós somos sobreviventes de um período pandêmico e que futuramente vamos ser estudados, com certeza, porque somos sobreviventes. Eu sou mestre de capoeira, mas eu pratiquei exercício a minha vida toda. Só que na pandemia eu fiquei restrito, né? Todo mundo recluso, e eu não tinha como fazer atividade física, e eu descobri o ciclismo. Porque eu poderia sair para pedalar sozinho, não aglomerava, até porque a roda de capoeira fazia uma aglomeração. E aí eu tomei paixão pelo ciclismo, hoje eu pratico ciclismo, né? E sou apaixonado porque é uma atividade física que mexe com o meu corpo, né? E aí me faz eu sempre estar ingerindo alimentos saudáveis. Mas existe também aqueles exageros, né? A gente sabe disso, que existem os exageros. E muita gente, você esclareceu aí que, independente da idade, eu acredito que a gente tem que cuidar, porque não há idade para um diagnóstico de câncer de mama, como você bem disse, o importante é a alimentação. Mas há um tempo atrás eu li uma reportagem que aquela atriz, né, Angelina Jolie, ela retirou os 2 seios, né, porque ela previa, né, um possível diagnóstico de câncer de mama. Então, no caso, é possível que toda mulher venha desempenhar esse diagnóstico, ou só essa mudança de alimentação, só essa mudança de rotina vai fazer com que vocês, né, vocês que são mulheres, não desempenhem futuramente um diagnóstico desse? Na verdade, assim, ó, na questão de Angelina Jolie, ela tinha um histórico familiar, acho que Jamile também, a gente já até leu alguma coisa sobre isso. Ela tinha um histórico familiar, onde as avós dela teve câncer de mama, a mãe, as irmãs, e ela fez um exame de rastreio, e nesse exame de rastreio ela tinha uma predisposição. Por isso, ela, como forma de prevenção, fez isso, né? É comum fazer isso? Não, não é comum, né? A gente, na verdade, até hoje, eu só li o caso dela, né? Sobre essa questão que a gente sabe que a questão do câncer de mama também existe o histórico familiar, e se você tiver um parente próximo, uma mãe, uma irmã, você precisa fazer esse rastreio antes dos 40 anos, que é a mamografia que a gente preconiza sempre depois, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza depois dos 40 anos. Quem tem essa predisposição, quem tem esse histórico familiar, ele faz esse rastreio antes, né? E a questão só alimentação saudável, o estilo de vida, ele conta. Mas a gente tenta, né, de todas as formas, ter um estilo de vida melhor. Mas isso não nos dá garantia, porque a gente sabe que o câncer é uma célula, nossa própria célula, que se transforma em um tumor, faz um crescimento desordenado. Isso. Então, não é nada que nasceu, não é nada que nasceu em mim, não é nada que é extra de mim. É só as minhas células que elas crescem de forma desordenada e que se transformam em um câncer, né? Mas estudos comprovam que pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, estilo de vida, que não fazem uso de tabagismo, porque o tabagismo também, ele já é
um precedente, né? A gente sabe que o tabaco ele dificulta o transporte do nosso corpo de oxigênio carregado pelas Sim. nossas células. O tabaco ele dificulta esse transporte de oxigênio para as nossas células e nutrição para os nossos tecidos. O álcool também é um dos precedentes que a gente sabe que uma pessoa que ela faz uso de álcool com frequência, ela tem uma predisposição a desenvolver vários tipos de doença, porque não é um estilo de vida saudável. Então, existem coisas que a gente pode fazer para evitar essas nossas células crescerem de forma exacerbada, de forma desorganizada. Né? E o estilo de vida saudável, quando a gente fala num todo, na atividade física, na alimentação, é todo um conjunto, né? Na ingesta de hídrica, no tabagismo, no não tabagismo, no não alcoolismo, no não uso de drogas tóxicas, de drogas de todo no geral. Uhum. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um estilo de vida mais saudável e faça com que o nosso corpo ele trabalhe de forma mais saudável e esperada. E Certo. complementando essa fala, é interessante perceber que quando a gente remete ao caso de Angelina Jolie, a gente vai observar o que é que ela fez. Ela foi buscar exames, alternativas antes. E é isso que a gente chama atenção. Eu preciso me cuidar, eu preciso realmente fazer o meu check-up anual. Que toda mulher ela precisa fazer, os homens também, eles precisam fazer esse check-up, porque é através desse check-up que a gente identifica. A gente iniciou falando do autoexame e a gente tem outros exames que a gente, enquanto mulher, a gente pode estar acompanhando, né? A ultrassom da mama, os casos que indica a mamografia. Então, o importante é eu procurar um especialista, procurar o serviço de saúde, para eu estar realmente buscando esse diagnóstico, né? Buscando saber como é que está a minha situação de saúde hoje. Porque se a gente for observar, quantas pessoas, quantas mulheres levam 1 ano, 2 anos e não conseguem fazer o mínimo, que é simplesmente dosar suas taxas de hormônio, dosar seus exames de sangue para ver como é que está tudo bom, se minha glicemia está bem, se meu colesterol está bem. Pior quando a gente para fazer exame de imagem. Vai gastar muito tempo, não vou lá hoje, vou deixar para amanhã, e esse amanhã passa 1 mês, passa 2, passa 3, e a gente precisa chamar a atenção que a mulher ela precisa fazer esse check-up anual. A mulher ela precisa tirar um dia para se cuidar. A gente não gosta de tirar um dia para o salão de beleza, para cuidar da imagem, a gente também precisa tirar um dia para cuidar da saúde. Quando se fala, né, nessa prevenção, né, você falou aí, né, a gente, nesse bate-papo, a gente vem falando sempre de prevenção, nós separamos um mês específico para essa manifestação da prevenção, que é o Outubro Rosa. Você acha que só o Outubro Rosa é suficiente? Não, a gente precisa se cuidar todos os meses. A gente precisa ter essa atenção. Não só no Outubro Rosa. O Outubro Rosa ficou ali no marco, né? Para que a gente tivesse um mês de conscientização, um mês de alerta, em que a gente pudesse trabalhar nas campanhas aí, para realmente chamar a atenção da mulher, vamos parar. E que a gente vai lá para o mês de outubro, né? Passou quase o ano, já está finalizando. E eu preciso dar um stand-by para poder me cuidar. Mas eu posso estar fazendo esses cuidados em outros meses. Eu posso escolher o de janeiro inicial para eu iniciar meu autocuidado. Então, não é só aquele mês. Eu vou esperar para outubro. Talvez eu vou esperar para outubro, mas eu não consegui fazer nem meu autoexame. E daqui para lá? Será que muita coisa não pode estar acontecendo? O ideal é todo ano a mulher vai fazer uma mamografia, uma ultrassonografia, se for indicativo, uma mamografia. Para quem é da idade ideal, para mamografia é anual. Porém, não necessariamente eu tenho que fazer meus cuidados lá em outubro. Mas se você só pode ir lá em outubro, seja bem-vindo a outubro e se cuide. O que não pode é deixar de fazer. Quando se fala, né, nesse autocuidado, né, eu vejo que com a mulher existe uma atenção muito, muito enfática. Isso é bom porque ainda existe mulheres que não têm essa atenção com sua saúde.
Existem mulheres que engravidam e não fazem pré-natal, né? Existe todo esse descaso, talvez, até uma falta, talvez, desse esclarecimento que eu estou trazendo para vocês aqui. E, assim, há também com os homens, há uma falta também dessa atenção. Eu vejo que com a saúde dos homens também se dá uma falta de atenção, onde não há uma política, né, que seja voltada para o câncer de próstata, que se faça todo ano. Então, todo ano, quando chega no Novembro Azul, existe uma política, acho que muito pequena, né? Uma política de preservação, de conservação, de atitude do poder público em levar esse conhecimento aos homens. Então, eu vejo também que quando se fala em saúde pública, a gente fica um pouco a desejar, né? Quando não se tem atenção, né, à sua população numa questão que é tão importante, né? O que é que vocês acham? Realmente, Alex, a gente tem uma dificuldade muito grande para trabalhar com o público masculino, né? Porque o homem, ele veste a carapuça de que eu sou o provedor da casa, eu não adoeço, eu tenho que trabalhar, eu preciso levar o pão para a mesa, porque normalmente é essa a roupagem masculina. Porém, hoje a gente tem que trabalhar em cima de que esse homem ele precisa também dos cuidados. Logo, antigamente, antes de surgir essa política feminina, a gente via que realmente foi o que eu falei no início. A mulher era sempre vista como uma servidora que vai levar ali para alguém que está doente para se cuidar. E então começou-se a trabalhar essas políticas públicas voltada a atenção à saúde da mulher, que não só fica no câncer de mama, mas diversos outros programas que a gente tem. E o homem, ele vem ganhando espaço, mas a gente percebe que é de maneira mais lenta. Existe um programa e uma política nacional de saúde do homem, mas eu digo que é muito difícil para a gente conseguir colocar realmente em prática. Porque, primeiro, o homem, ele simplesmente diz, eu não estou doente. E, realmente, para ir no médico, para ir fazer um acompanhamento, a mulher ela precisa arrastar esse homem de casa para que ele consiga ser examinado. Senão, ele não vai, porque eu sou o detentor da família, eu sou o provedor, e eu não posso faltar hoje o trabalho. São vários as interrogações que surgem na cabeça dele, e até mesmo a vergonha, o receio de procurar o serviço, de ser criticado, porque existe ainda esses estigmas que colocam em cima quando o homem ele procura o serviço de saúde. E realmente temos uma política muito bonita, mas que nós temos dificuldade. Pensa-se já em trabalhar, estender esse horário de serviço para que esse homem ele saia do serviço, ele procure a unidade para fazer o seu acompanhamento, mas mesmo assim a gente percebe que tem-se uma dificuldade tanto na implementação como na adesão por parte masculina. Assim, nós homens é difícil a gente colocar, né, na mente, na cabeça do povo, né, esse autocuidado, essa coisa de refletir, né, sobre a condição da saúde da população. Aqui em Valença, nós temos uma gama de uma população, na verdade, que não se preocupa um pouco com a saúde. E futuramente Valença vai ter muito problema no futuro, porque somos uma comunidade de pessoas que vamos ter futuramente muitos velhos, idosos. E o que é que acontece? Idosos que não têm aquele autocuidado e esse cuidado com a saúde. Eu não vejo nenhuma promoção e nenhuma valorização, talvez, do profissional como vocês, que é de enfermagem. Eu não vejo nenhuma política voltada para aquele jovem que hoje vive ocioso. Depois da pandemia, né, a pandemia nos trouxe várias frustrações, né, vários medos e ansiedade, e principalmente ansiedade, que é uma doença psicológica que você não sabe como lidar. Então, assim, a nossa população, ela traz esses requisitos que futuramente, eu acho que se a gente não se atentar agora, futuramente a gente vai ter vários problemas. E não é só com a alimentação, não é só com a doença socioemocional, mas sim
com essas doenças, o estresse, essas doenças que a gente vem acumulando durante o nosso dia a dia. Eu acredito que futuramente, se hoje a gente não parar para ter esse empoderamento, para ter esse bate-papo e esse esclarecimento, né? E essa motivação, né? Motivar a nossa população a procurar, a fazer a prevenção, né? A gente vai ter um pouco de trabalho futuramente. Eu acredito que aí em Serra Grande você não tenha tanto problema. Eu acho que vocês trabalham muito bem. Eu acho que esse trabalho seu, como você falou aí, que você trabalha com a comunidade, eu acredito que você tenha um contato, né? Bem próximo à comunidade. Como é seu trabalho aí? Como é o seu trabalho, você, Jamile, que você fala que você trabalha com a comunidade? Você tem alguma resistência? Há uma resistência ou o pessoal abraça essa ideia quando você vai fazer o trabalho de campo? Quando a gente vai para o trabalho de campo, em Serra Grande eu trabalho como professora e a gente também já desenvolveu diversos trabalhos com a comunidade, né? Justamente, né, nesse intuito aí de alertar esses temas muito importantes que são debatidos e que muitos às vezes não alcançam o serviço por justamente estar em outras situações. A gente percebe que a comunidade ela abraça. Agora a gente tem uma comunidade que abraça sempre mais voltado para o sexo feminino do que o sexo masculino. A gente conta umas 30 mulheres para 5, 6 homens que vão ali, vão participar, vão ouvir. Enquanto o trabalho real de enfermeiro mesmo, da assistência, a gente também tem essa dificuldade quando a gente se depara no setor, dentro da unidade de saúde, a gente sempre percebe que a mulher, o sexo feminino, ele vai mais ao serviço, ele procura mais, ela não se intimida, ela não tem receio, não tem vergonha. A gente vem desconstruindo, né, esse receio de que a mulher ela tem que ficar em casa, que não tem que contar, que não tem que compartilhar o problema. Mas quando a gente volta para o sexo masculino, a gente tende a ter uma resistência. Primeiro, principalmente quando é o profissional do sexo feminino, né? O profissional oposto ao sexo masculino, a gente observa que eles têm uma certa resistência. Justamente porque é vergonha. Poxa, eu vou lá, é uma mulher que está no serviço. E aí a gente tem que driblar esse estigma que eles colocam. A gente tem que realmente se posicionar durante o nosso trabalho, durante o nosso serviço, fazer os encaminhamentos de maneira correta. Para quê? Para que esse homem ele enxergue de maneira diferente o serviço e que ele retorne para procurar o serviço. Porque para ele colocar na mente que a saúde dele tem que vir em primeiro lugar e que o homem ele precisa se cuidar. Isso. Entendi. Tailane, me diga uma coisa. Você trabalha no CEP, não é isso? Isso. Mas você aborda também esse universo da saúde, tanto masculina quanto feminina, com os meninos? Das duas formas. A gente E trabalha, como né, é a com saúde aceitação deles? também. Oi? Como é a aceitação deles? Eles abraçam a ideia? Sempre, todas as vezes que a gente vai fazer uma palestra, que o assunto é voltado tanto para os meninos quanto para as meninas, os meninos eles têm resistência a ouvir, na verdade, a perguntar, a tirar as dúvidas, eles ficam receosos, um fica olhando para o outro, porque os estigmas masculinos, gente, é uma coisa histórica. Teve uma das pessoas que estavam participando ali falou que os homens, eles dificultam, né, o tratamento deles, o acesso deles à saúde pela questão dos estigmas, porque existem mesmo. Então, esse certo machismo, de não perguntar, tá sentindo alguma coisa, não tirar dúvida. As meninas são muito mais abertas, as meninas tiram dúvidas sobre quais os exames fazer, as meninas tiram dúvida do que usar, sobre preservativo, sobre menstruação, sobre anticoncepcional, sobre gravidez, e os meninos sempre muito quietos. Os meninos, eles ouvem mais do que perguntam. Entendi. Eu vou pedir aqui a vocês, né, só para mandar um alô aí, vocês também abraçar todo esse pessoal aí, né? São 20 pessoas, né? Batemos 25 pessoas aqui, que a gente roubou do Jornal Nacional, eu acredito, né? Pegamos e aqui, né, o pessoal, todo mundo aqui. Queria mandar um alô para Cíntia Belém, aqui em Valência ainda dificulta as viagens para fazer tratamento, principalmente para as pacientes do
Hospital Aristide Maltês. É um massacre, muito difícil chegar lá, mas graças a Deus lá são. Quer dizer, aí ainda há uma dificuldade, né, do transporte para o tratamento na capital. Aí acontece essa dificuldade, como é que há esse tratamento aí, como é que o pessoal agiliza? A gente tem aqui, o pessoal é acompanhado pela Secretaria de Saúde, o pessoal sempre quando é diagnosticado, procura o serviço, esse pessoal é regulado, realmente é agendado, a gente sofre um pouquinho com o processo de agenda com a capital, às vezes dificulta um pouco, mas alguns casos, principalmente casos do câncer de mama mesmo, a gente tem observado que a entrada é bem mais rápida pelo Hospital da Mulher, eles não demoram muito para chamar a paciente, e aí cada uma vai entrar no seu estágio, né? A depender do que é que o seu diagnóstico ali está dizendo. E aí a gente observa que eles conseguem chamar com uma facilidade maior, e aí a Secretaria de Saúde ela faz esses encaminhamentos, levam esses pacientes, tem um dia disponível de carro, de transporte, porque a gente não mora próximo à capital. É uma viagem desgastante, mas que infelizmente, né, o pessoal eles precisam fazer para a gente buscar recursos, né, maiores, melhores e uma equipe especializada no problema. Entendi. Eu queria mandar aqui um alô especial ao meu professor aí do IF Baiano, né, o professor Perimar Moura, né? Ele fala que as palestrantes Tailane e Jamile apresentam de forma muito didática e competente como devemos proceder em termos de profilaxia, principalmente para as mulheres. Muito bom aí, professor. Aquele abraço, viu? A Cíntia, sempre aparece um sinal para quem está com essa doença. Manuel Romulo, concordo. A maioria dos homens tem vergonha. A Cíntia. Thaís, só marcando a consulta. Perimar, além das políticas públicas, é necessário mudar todo o processo educacional para que os homens quebrem esse tabu e passem a buscar fazer os exames profiláticos. Muito bem, professor. Manuel aqui colocou o machismo, o professor aqui colocou a masculinidade frágil, o machismo ainda são muito fortes. O exame do toque é um tabu que precisa ser superado pelo machismo que mata, inclusive, homens. Em relação a isso, eu tenho um exemplo clássico aqui, né? Um exemplo que, na minha família, né? Eu tive um tio meu que ele veio a falecer justamente porque ele se recusou, né, a fazer o exame do toque. Imagine vocês. Ele não fez a tempo e veio a óbito, né, a faleceu, justamente porque ainda se impera na nossa sociedade, né, a questão do machismo, né, a questão do toque, né, retal, que ainda muitos homens sentem vergonha e o machismo toma conta e eles não fazem exames. Aqui. Alane Mota. O uso do anticoncepcional por muito tempo pode elevar a probabilidade da mulher ter um câncer de mama? Aí é com vocês. Sim, a gente sabe que as dosagens, né? Hoje a gente tem um dos recursos, né, para a mulher não engravidar é o anticoncepcional, principalmente oral. Mas que a gente recomenda que as mulheres elas busquem outros métodos, que temos outros métodos que podem ser utilizados sem ser ingestão, né, do comprimido oral, principalmente o uso prolongado, porque ele é tendencioso sim ao câncer de mama, não só ao câncer de mama, mas também o risco da mulher desenvolver uma trombose. Então, quem pudesse libertar, procurar outros métodos, a gente tem o método do DIU, que a mulher ela também é um método seguro, que a mulher ela pode optar e que não tem risco, né, para desenvolver o câncer de mama. Então a gente precisa ter esses cuidados, é real, e a gente sabe que muitas mulheres utilizam por décadas o uso do anticoncepcional oral. Então fica aí o alerta, quem puder se libertar, se liberte, procure um especialista, peça para trocar, vê outro método. Também não é deixar sem utilizar nada, né? Porque aí a gente tem um índice aí muito grande, né, de mulheres que às vezes vem a gravidez que não foi planejada e que a gente sabe que tem outros problemas que estão por trás, né? Então a gente sempre orienta, procura o serviço,
Seja bem orientada, procure outros métodos, que existem outros métodos de proteção, e se liberte do anticoncepcional. Entendi. A Thaís Cardoso, ela fala aqui, na minha região, as mulheres têm receio quando são acompanhadas por enfermeiros. Também isso aí também, eu acho que também é uma forma de constranger, né? Eu acho que a mulher ser acompanhada por enfermeiro, o que é que vocês acham? Na verdade, existem profissionais, assim como nós mulheres, existem bons profissionais também, homens, né? Profissionalmente não tem diferença nenhuma, né? A gente sabe disso, que o mesmo que a gente faz, os nossos colegas homens fazem o mesmo trabalho, mas ainda existe, como tem homens que ficam receosos em serem atendidos por nós mulheres, existem mulheres que ficam com receio de serem atendidas por enfermeiros, fazer um pré-natal, fazer um preventivo, principalmente o preventivo. Eles têm muito receio, como tem mulheres que não gostam de ir nenhum ginecologista homem, só vão em mulheres. Em si, né, a gente fazendo uma análise geral, desculpe, existe tabus que precisam ser quebrados, né? A gente precisa melhorar essa forma de ver, né? Ver o outro, ver o profissional, ver a nossa sociedade com outros olhos, né? Principalmente nessa questão de quebra de tabus, né? E eu espero que essa live tenha levado para o meu público, o seu público, talvez para nosso pessoal aqui, Valença, não só de Valença, como de toda a Bahia, porque nós aqui estamos para o mundo, mas que tenha levado um pouco de conhecimento, um pouco de esclarecimento, né? Estamos chegando já ao finalzinho da live, né? Porque é 1 hora de relógio, mas se eu pudesse eu ficava aqui falando, né? A minha vida toda. Mas assim, ó, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço no final, meus convidados aqui, né? Que eu não tô vendo você, Jamile. Eu queria muito ver você, mas eu só tô vendo aqui a Tailândia. Eu não tô te vendo. Mas eu sei que em uma boa hora a gente vai ter esse contato, porque eu vou aí encontrar com vocês. A nossa colega Jamile, né? A coordenadora, ela tá aí com essa missão, né, de fazer esse encontro para a gente tomar um sorvete, bater um papo, tá bom? Mas eu queria deixar uma pergunta antes de eu finalizar para vocês duas. Aí uma responde, depois a outra responde. Certo? A pergunta é: como vocês se veem daqui a 10 anos? Pronto, vou responder. Eu me vejo numa educação mais de qualidade, como profissional falando, né? Numa educação mais respeitosa, numa educação onde o professor ele tenha mais espaço, ele tenha mais autonomia. Eu me vejo como enfermeira, com mais recursos para poder atender ao meu paciente, recursos para eu poder levar ao acesso à saúde do meu paciente, né? Eu sou mãe, né? Como as meninas daqui, eu tenho uma de 1 ano, outra de 5, já uma com 15 anos, outra com 11, isso seria de forma perfeita. Mas, no geral, de uma sociedade menos machista, mais informada, com mais acesso à saúde, mais educação, porque a gente sabe que é o que transforma o nosso país, né? É o acesso à saúde, a educação, são valores que a gente tem que fazer ser construído ou reconstruído na nossa sociedade. Já? Eu me vejo sendo mãe, que ainda não sou. A gente sempre brinca, né, Tailane? E assim, eu acredito numa geração futura. A gente vive a geração da tecnologia, são várias mudanças radicais aí que vem acontecendo realmente no nosso mundo, né? E a tecnologia ela veio para agregar, trazer coisas boas. A gente não pode pensar, né, que a tecnologia só traz coisas ruins. E a gente precisa, né, ver, eu creio em que nós veremos uma geração mais informada, entendeu? Como o Tailane falou, uma geração que busca mais o conhecimento, busca mais a educação, que é libertadora. Eu digo sempre aos meus alunos, o que entra na nossa mente, ninguém pode tirar, somente no momento que nós partirmos dessa vida, que vai ser retirado todo o nosso aprendizado. A gente precisa
conhecer mais, aprender. A gente não precisa ter vergonha. A gente precisa superar os nossos medos, os nossos limites. Então, eu me vejo numa geração futura muito mais inteligente. Porque hoje nós estamos vendo uma transformação muito grande do que era o meu tempo antes. Quando eu era uma aluna de 5 anos, de 10 anos, a gente hoje tem uma geração diferente. Eu creio que nós vamos estar numa geração melhor. E com a qualidade, eu espero que a gente aprenda o estilo de vida e que a gente tenha uma qualidade de vida melhor para os próximos anos. Que a gente entenda que a tecnologia veio, mas a gente precisa abraçar nossa qualidade de vida independente. Que bom, menina. Que bom. Se preocupe não, que esse vídeo vai ficar arquivado, vai estar lá na plataforma do YouTube, lá, né, da concorrente. Então, assim, eu queria agradecer a vocês, né, pelo convite, vocês estarem aqui comigo nessa noite, né. Eu queria dizer que eu estou aberto, né, a qualquer convite, a qualquer papo, a qualquer diálogo, viu? Pode contar comigo para o que deve é. Professor Alex vai estar aqui disponível para vocês. Eu queria agradecer também a todo mundo que ficou aqui presente. São 24 pessoas que estão aqui, que largaram tudo lá para ficar aqui coladinho com a gente, né, se empoderando, né, sabendo aí de todo esse mundo, esse universo e essas dúvidas que vocês acabaram de tirar agora. Eu acredito que tem muita gente aqui que vai sair com outra visão, com outro pensamento, viu? E eu queria externar o meu muito obrigado a vocês. Eu quero que vocês façam suas considerações finais. Eu quero agradecer, né, a você pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. Foi um prazer poder participar. A Jamile, nossa eterna coordenadora, né? Que a gente fala que é a coordenadora top das galáxias. A gente aprendeu, além da profissional, a gente tem um elo de amizade com ela. Muito obrigado, Jean, que eu sei que você foi quem indicou a gente. Então, obrigado por nos ter confiado esse momento. Obrigado, Alex, por abrir esse espaço para que a gente pudesse trazer à comunidade, à população, um pouquinho mais de conhecimento. A todos os nossos alunos e colegas também que fizeram presentes, os professores aí nos apoiando, os nossos alunos. Como eu digo sempre, eu tenho os melhores. Muito obrigada aos nossos amigos. Foi um prazer imenso poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento com vocês. Alex, eu queria agradecer por esse momento ímpar, né? Eu digo que é um momento ímpar nas nossas vidas, né? Porque a gente consegue compartilhar, dividir conhecimento com essas pessoas que se fizeram presente até esse momento. Muito obrigada, gente. E dizer que eu amo a minha enfermagem, apesar de todos os sacrifícios, todas as lutas, saber que a gente consegue ajudar alguém que a gente não conhece, mas que a gente consegue transformar algumas vidas, a gente consegue ver melhorias, é muito gratificante. Na educação não é diferente, amo ser professora também, é muito gratificante a gente ver que a gente consegue transmitir esse conhecimento aos nossos alunos, a gente consegue ter essa boa relação, a gente consegue ver que são mentes pensantes que precisam a cada dia ser estimuladas e que a gente tem um papel muito importante, né, nesse estímulo. Então, eu sou grata a Deus por este momento aqui, a vocês por estarem compartilhando esse momento comigo. Fiquei muito honrada, né, de ser chamada aqui por esse momento importante. Lhe desejo sucesso aí na sua caminhada. Valência precisa de pessoas como você, pensamento ativo, pensamento positivo, para trazer melhorias para a cidade. Agradecer a nossa coordenadora excelente, Jamile, por essa ponte aí, esse intermédio. Que Jesus continue abençoando. E precisando de mim, você sabe, já tem meu contato, é só falar. Estaremos sempre à disposição. Obrigado, gente. Obrigado de coração, assim, ó. Viu? Eu desejo a vocês sorte, toda a sorte do mundo, todo o sucesso do mundo para vocês. Vocês são excelentes profissionais. Eu sei que são competentíssimas, viu? No que fazem, viu? E eu estou aqui à disposição, né? A minha caminhada está só começando. Com certeza a gente vai se bater, vai se encontrar para dar um abraço gostoso assim em vocês duas, viu? E podem contar comigo quando quiserem, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, que Deus abençoe a você e sua família. Beijão. Tá. Tchau, gente.
Até a terça-feira, Isso nesse mesmo bate-horário, 8 horas. Valeu, gente. Tchau, tchau. aí.